Uma vez que nós conseguimos entender o que consiste o conceito de liquidez geral, nós vamos aplicar isso aqui na prática. Para isso, nós vamos usar aquele arquivo de Excel usado anteriormente no módulo para fazer o cálculo de análise vertical e horizontal. Só que aqui nós vamos analisar essa vertente de capacidade de honrar os compromissos. Aqui eu estou com a planilha na tela, da mesma forma que nós encerramos no módulo anterior, as informações já agrupadas. Para isso, e antes de começar qualquer tipo de cálculo ou análise da liquidez geral, eu recomendo que você desagrupe essas informações colocando em analítico, porque nós vamos precisar dessas informações para poder calcular de forma correta os indicadores de liquidez geral e os demais também que nós vamos apresentar nas outras aulas. Assim, eu posso clicar aqui no item 2, na parte superior esquerda, uma vez que nós já havíamos agrupado as informações, que ele já retoma o demonstrativo de forma analítica. Mas caso aí você não tenha feito exatamente o que a gente fez lá na aula de relatório de análise vertical e horizontal, então o seu balanço ele já vai estar dessa forma. Então aqui ele não vai impactar para a gente fazer o cálculo. Caso você deseje retomar, você pode clicar no 1, que ele volta para a conta mais sintética ou consolidada, ou simplesmente item a item, conta a conta, clicando aqui no menos ou no mais para agrupar ou desagrupar. A mesma coisa eu recomendo que você faça no demonstrativo de resultado de exercício. Tá? Aqui, a princípio, ele não vai impactar no nosso cálculo, mas a gente já deixa dessa forma para a gente começar qualquer trabalho. E aí, eu oriento você a ir na aba de indicadores, que aqui nessa aba nós já temos todo o nosso gabarito, todo o nosso mapa do percurso de tudo que nós vamos construir. Nesse caso aqui, eu vou fazer o filtro apenas dos indicadores de liquidez, que é o alvo desse módulo, e aqui nós já temos todos eles calculados, com análise e com respectiva leitura. Eu quero mostrar para você aí como nós vamos criar isso aqui do zero, tanto a parte de cálculo, análise e leitura, tudo isso de forma automatizada. Então vamos fazer aqui, criar uma nova aba do zero. Nessa nova aba eu vou tirar as linhas de grade e vou também aproveitar o cabeçalho dessa aqui anterior para não ter que digitar item a item, né? Então fiquem à vontade caso você queira digitar também. Aqui eu vou copiar só os valores, só para ele ir de forma realmente só o texto, tá? Então tipo, que é o indicador, liquidez, endividamento, os tipos de indicadores que nós vamos estudar. O indicador, se é a liquidez geral, né, corrente. O ano, 2019 e 20, que é o modelo aqui que nós temos. A análise, se melhorou ou piorou. E a leitura, que é a interpretação daquele indicador. Uma vez que nós temos isso, nós vamos começar aqui, colocando aqui o tipo, então, liquidez, e depois o indicador de liquidez geral. O que seria o indicador de liquidez geral para nós reforçarmos? Aqui é a capacidade que a empresa tem de honrar seus compromissos, considerando as obrigações de curto e longo prazo e também os seus bens e direitos de curto e realizável longo prazo. Se for maior do que 1, eu sei que ela é solvente, for menor do que 1, é insolvente, ou seja, demonstra se ela tem ou não capacidade nesse indicador para o ano de 2019 e para o ano de 2020. Para fazer essa forma, nós vamos colocar aqui um igual e vamos às informações que estão lá no balanço patrimonial dessa empresa. Como tem duas somas antes de fazer a divisão, eu preciso colocar entre parênteses para que o Excel entenda que primeiro ele tem que fazer a soma para depois fazer as divisões. Caso eu não faça isso, o resultado ele vai dar um pouco distorcido. Então aqui eu já vou abrir o parênteses, vou lá na abinha balanço patrimonial, seleciono minha conta de ativo circulante, mais a conta de realizável a longo prazo. Cuidado para não identificar outra conta aí, né, referente ao não circulante, por exemplo. Tá? Aqui a gente está pegando apenas uma subconta do grupo de não circulante. Fecho o parêntese e vou dividir pelo somatório do, agora eu vou lá nos passivos, passivo circulante mais o não circulante. Fecho aqui o parêntese, já que eu selecionei as informações e dou Enter. Ele vai voltar lá na minha planilha original. E ele dá todo o cálculo para nós, 0,81, né? Dá algumas casas ali, acho que 6 casos já deixei parametrizado, mas caso você queira duas, você pode fazer essa parametrização. Aqui eu vou deixar a princípio assim, só para a gente ver que realmente alguns dão muito próximo, a gente enxergar que existe uma diferença aí na casa decimal, tá? Faço a mesma coisa para o ano de 2020, só que aqui eu tenho que ter o cuidado de selecionar essas informações do ano correspondente. Vou lá no balanço patrimonial,
primeira etapa da parte dos ativos, seleciono o circulante, mais realizava a longo prazo. E depois vou na parte dos passivos. Seleciono o circulante e depois o não circulante. Fecho o parêntese e dou Enter. Também já tenho a minha resposta. Caso eu queira fazer qualquer tipo de conferência, uma auditoria da forma, se eu estiver inseguro, para certificar que ele está pegando as informações corretas, basta dar 2 cliques ou um F2 e ele vai mostrar onde que ele está pegando as informações. Então, nesse caso de 2020, ele está pegando da célula E4 mais E2, depois a divisão por E21 mais E29. Então, eu posso ir lá nessa aba Balanço Patrimonial Exemplo e posso certificar e posso garantir que está ok as informações, né? Que ele está pegando o campo ideal. Caso não, eu posso corrigir essa forma, né? Adaptando aqui as informações, digitando ao invés apagando 4, ao invés de colocando 5, por exemplo, ou construindo tudo do zero. Fique à vontade de fazer da forma que você tem mais afinidade. Aqui eu já consigo enxergar que essa empresa nos 2 anos, ela tem um indicador de liquidez geral menor do que 1. Isso demonstra insolvência, demonstra que a longo prazo essa empresa não tem capacidade de honrar seus compromissos. Apesar disso, eu vejo que 2019 para 2020 existe uma pequena melhora, né? Uma vez que o indicador está aumentando um pouco. Então, a análise para nós aqui, como nós estamos comparando de um ano para o outro, é que ela melhorou. Como que eu faço essa análise para ela ficar para nós automatizada e não tendo que ficar olhando item a item, fazendo um a um para poder identificar isso? Tá? Aqui nós já sabemos, então nós vamos criar uma função usando como se. Então ele vai fazer um teste lógico. Se esse resultado de 2020, que é essa célula D2, for maior, por exemplo, que a célula 2019, que é o caso, 0,82 é maior que 0,81. Né? Claro que eu estou ignorando as dízimas, estou no arredondamento. O que ele vai fazer? Então, se D2 maior que C2, ponto e vírgula, aspas duplas, porque agora vai vir um resultado de texto, tá? Melhorou. Fecho ali a aspa dupla. Ponto. Então, ele vai falar que melhorou. No entanto, pode ser uma condição que esse valor ele seja igual ou esse valor ele seja menor, para ele ficar bem completo a forma. Então, eu vou colocar ponto e vírgula, só que ali ele só tem mais uma condição. Se ele não for aquilo lá, é porque ou ele é igual ou ele é menor. E aí, se ele for igual, ele não é piorou, ele é manteve. E se ele for menor, ele é piorou. Como que eu faço isso, sendo que eu só tenho mais uma condição? Eu vou inserir uma outra forma de se. Então, se, da mesma forma, esse ano de 2020 foi igual ao de 2019, ponto e vírgula. Então, agora, se ele não é maior, é porque ele é igual. E se ele for igual, é o quê? Entre aspas dupla, manteve. Fecho aspas dupla, ponto e vírgula. Qual é o valor se ele for falso, né? Então, se ele não é melhorou, se ele não é manteve, então agora é porque ele é menor. Entre aspas dupla, piorou. Fecho aqui. Então, observe que quando eu faço isso, eu estou ganhando mais 2 condições quando eu adiciono aquele se ele for falso. Porque eu falo se ele for falso, ou seja, se ele não é maior, se o 2020 não é maior que 2019, é porque ele pode ser igual. E se ele também não for igual, é porque ele é menor, que aí vai ser piorou. Fecho o parêntese aqui para ele fechar essa condição do se e fecho o outro parêntese para ele fechar aquela condição inicial que a gente abriu o primeiro se. Tá? Dou um Enter, ele já me responde que melhorou. Mas caso eu queira fazer uma validação dessa fórmula, será que está ok mesmo? Então, aqui manualmente eu vou digitar 0,81 em 2019 e também 0,81 em 2020. Eu vejo que se eu digitar essa informação, porque aí fica 0,81,00, todas as casas decimais zeradas, realmente ele dá manteve. E se em 2019 eu digitar 0,80, ele já dá melhorou. Se 2019 eu digitar 1, ele já dá piorou. Então aqui ele está realmente correto. Só para retomar o que nós já havíamos feito, para não fazer a forma novamente, vou dar um Ctrl Z. Pronto, então aqui nós já retomamos a situação original, nós já temos a análise pronta. E aí nós precisamos fazer a leitura. Nesse caso aqui, o que seria a leitura dessa forma? Para cada R$1 que eu tenho de dívidas de curto e longo prazo, em 2019 essa empresa tem 0,81 centavos
de bens e direitos de curto e realizava a longo prazo. Já em 2020, para cada R$ 1 de dívidas de curto e longo prazo, essa empresa tem 0,82 de bens e direitos de curto e realizava a longo prazo. Isso é uma outra forma de fazer a leitura. Se você observar no e-book, ele está de uma forma um pouco diferente, mas no final das contas chega no mesmo resultado. Lá no e-book ele fala que para cada R$ 1 de dívidas, né, de capital de terceiro, ele tem 0,82 de ativos sem considerar de curto e longo prazo, sem considerar o investimento, imobilizado, intangível. O que é a mesma coisa, né? Porque ele está tirando a parte do não circulante que não entra na equação. Então fiquem à vontade, aquela leitura que nós colocamos para vocês é como um guia, um norte para você interpretar aí melhor cada indicador. Não é algo como engessado, mas fique antenado também para não ficar criando algo que não faça sentido, tudo bem? Uma vez que eu conseguir entender essa leitura, eu vou vir aqui na aba de indicadores, eu vou copiar apenas o texto para a gente ter como uma referência, tá? Ctrl C. E vou colar aqui como valor só o texto. Observa que realmente ele está só o texto, tá? E a gente tem esse aqui como uma referência. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer essa leitura aqui de forma automatizada. Nós vamos colocar aqui para o Excel fazer isso aqui de forma automatizada para nós. Então, o primeiro passo. Como nós vamos misturar texto com fórmula, nós temos que usar uma função chamada concatenar. Primeiro que eu vou fazer então, eu vou selecionar aqui a primeira etapa da fórmula, que vai até a empresa, deixa eu dar 2 cliques, fica mais fácil para vocês verem, que fica para cada R$ 1 de dívidas, a empresa possui, até aqui é só texto. Depois dali ele já vai pegar a resposta de 2019. Ctrl C, copiar. Vou lá na leitura igual, entre aspas, dupla, coloco essa informação. Ó. Beleza, então ali ele aceitou. Se eu não colocar aspas dupla, ele vai dar erro, ele não vai conseguir entender. Sempre que tiver texto no Excel, a gente tem que pôr, igual nós fizemos ali na função se. E aí ele tem que concatenar com o resultado de 2019, que é a junção, né? Para isso, aqui no final, eu vou colocar o e-comercial, que representa essa função concatenar, e vou selecionar a resposta de 2019. Então, observa que a minha fórmula vai criando, né? Opa, ela já está ficando semelhante. Só que ali, ele está considerando todas as casas decimais. Então, além de concatenar, eu tenho que usar uma função de arredondamento. Então, aqui eu já uso a função de arredondamento e coloco também para ela usar 2 casas decimais, tá? Então, arredondar a célula C2, né? Coluna C'2, com 2 casas decimais. Então, agora sim, né? Então, além de concatenar, a sugestão é usar a função arredondamento. E aí, daqui para frente, é seguir o mesmo princípio, né? Então, tendo como referência aquela resposta, né? Do nosso gabarito ali que nós temos. Que a gente é um modelo para seguir, para ele ficar automaticamente dinâmico, né? E parametrizado correto. E depois, a segunda parte do texto que nós temos é esse em aqui. Eu tenho 2 opções. Eu posso colocar esse em 2019, que é tudo texto, ou eu posso colocar em e 2019 ele ser dinâmico, tá? Eu vou deixar 2019 dinâmico, que caso você faça uma análise e o ano mude, então ele já fica dinâmico para você. Então a segunda etapa eu vou deixar só como texto em. Então aqui eu vou selecionar a fórmula. E vou adicionar outro concatenar, abro aspas dupla, em e fecho. Vou fazendo aqui parte a parte para você que às vezes não conhece essa função, foi identificando como que nós fazemos esse processo. Então ali ele já fez. E agora o que eu preciso concatenar? Com o ano de 2019, aquela informação que está digitada. Então, e-comercial, seleciono essa informação aqui e vou dar um F4 também, que ele vai criar um cifrão antes e depois da coluna. Porque depois que eu for arrastar essas fórmulas para os demais indicadores, ele já vai pegar de forma correta aquele ano. Porque aquele ano nunca vai mudar. Ele sempre vai ser 2019, pelo menos aqui para nós, nesse exercício. Então ali ele já está pegando corretamente. E aí o que eu vou fazer agora? Em 2019 e depois eu tenho uma palavrinha E. Para ele colocar depois a resposta de 2020. Então esse E é um texto. Faço novamente o concatenar. Então, aspas dupla, ou perdão, concatenar, aspas dupla e
Coloquei lá. E ele vai ganhando forma. Toda vez que tiver texto, aspas duplas. Toda vez que já tiver informação, apenas o concatenar. E dependendo da informação, eu posso usar arredondamento também. E agora ele vai pegar o resultado de 2020, né, que é 0,82. Então, concatenar. Aqui eu já vou usar arredondamento direto, tá? Arredondamento. Dessa fórmula aqui, desse resultado aqui, dá D2, ponto e vírgula, duas casas. Vou fechar o parênteses. E aqui eu vou vendo que ele vai ganhando forma. Tá? Então já achou a resposta ali. E está só faltando a parte final. Essa parte final aqui, ó. Em e depois 2020. Então eu vou selecionar da mesma forma a parte em. Vou concatenar em. Fecho aqui. Ele já fez lá o em. E agora eu vou selecionar 2020 para ele concatenar, né? Uma vez que eu quero fazer dinâmico um ano. Caso eu queira fazer texto, eu já poderia deixar tudo prontinho, tá? Já digitado. Aqui é para ficar mais dinâmico. Então, concatenar com a célula D1, F4, porque 2020 também sempre vai ser o mesmo quando a gente for arrastar e copiar essas leituras para os outros indicadores, tá? Então, já ficou ele 2020 ok. E aqui sim, eu faço a última etapa, né? E seleciono de bens, direitos, sem considerar investimento mobilizado e intangível. Então, vamos concatenar aqui a última etapa da fórmula. Pronto. E aí eu posso verificar se a minha leitura ela está semelhante ao nosso espelho que nós temos, né? A gente verifica que está exatamente igual. E o mais interessante é que caso eu mude a resposta, olha só, eu vou mudar de 2019 para 2018, 2020 para 2019. Ele já muda para nós o resultado, né, dos anos, conforme está ali a leitura. Então ele já vai fazer essa adaptação. Uma vez que ele está selecionando os anos, ele já mudou 2018, ele já mudou 2019. Se eu mudar para 2017, 2016, ele muda também, porque essas informações da leitura estão buscando a informação de ano. Esse é o ponto de vantagem. Caso eu não tenha feito isso, toda vez eu vou ter que ir na parte de texto e mudar o ano. Então aqui já fica um ganho de tempo interessante. Deixa eu só voltar a informação. E aqui também na nossa resposta, vou só simular 1 e 1.5. Caso a resposta mude, ele também fica dinâmico. Então, observe que o que está em texto, entre aspas dupla, ele não vai mudar. Vai ser fixo. O que nós concatenamos com o resultado da liquidez geral e o ano de 2019 e 2020, a gente acaba tendo um ganho de eficiência de tempo. Talvez nesse primeiro momento a gente demande um tempo maior para entender a função, para parametrizar, mas vocês vão ver que nos próximos vídeos isso vai ser algo natural. Ele vai ficar cada vez mais rápido. E quando a gente pegar uma empresa que tem vários anos ou que tem várias empresas para a gente analisar, isso com um processo bem dinâmico. Fica um processo um pouco mais prático e nós ganhamos em eficiência.